Em 1548, Dom João III, rei de Portugal, implantou no Brasil a administração centralizada, o chamado Governo Geral, marco da estruturação do judiciário brasileiro. Na época, duas figuras jurídicas eram as mais importantes. O juiz de fora era um juiz formado em direito, e claro que em Portugal, aqui nem havia faculdade de direito, e eles vinham de fora para representar exatamente a justiça do rei. Sobre todos esses, havia um representante do reino português, que era o ouvidor. Tomás Gonzaga, famoso em Confidente, foi um ouvidor. Quase um século depois, já em 1609, foi fundado o primeiro tribunal do país, intitulado como Tribunal da Relação da Bahia. O segundo no Rio de Janeiro, 1751. O terceiro foi para São Luís, já em 1812. E depois, 1821, um ano antes da independência, o Tribunal de Pernambuco. Foi se solidificando gradativamente a nossa autonomia, embora a terceira e última instância ainda fosse Lisboa. Na época, já havia uma diversidade de ações nas áreas cíveis e criminais. Todos os grupos sociais, de alguma forma, apareceram, figuraram dentro do Poder Judiciário. A gente tem muitas provas de ações de escravos contra seus senhores, exigindo, por exemplo, cumprimento de promessas de alforria. Um julgamento que estava sempre na pauta, era um julgamento envolvendo a produção do ouro, o confisco do ouro. Havia também consequência de brigas de grandes grupos, havia homicídios. De acordo com este especialista, à época o estado de Minas Gerais era considerado revolucionário. Portugal teve que despender uma grande energia para controlar as sublevações, as insurreições, entre elas a própria Inconfidência Mineira, que é uma só das insurreições, como também se sabe que o judiciário mineiro ele não se sujeitava, não se subordinava a Portugal. Em 1714, foram criadas as primeiras comarcas de Minas Gerais. Comarca de Vila Rica, que é Ouro Preto, a comarca do Rio das Velhas, que é Sabará, e a comarca do Rio das Mortes, que é São João del Rei. A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 ocasionou profundas transformações na organização judiciária da colônia. Neste mesmo período, o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro foi elevado à condição de Casa da Suplicação do Brasil, como tribunal de última instância. Em 1873, foi publicado o Decreto 2342, criando mais 7 relações no país. Tribunais da Relação julgavam os recursos mediante o quê? Um relatório. Esse relatório, portanto, era o que se chamava, foi feita uma relação. A instalação da Relação de Minas Gerais ocorreu no ano seguinte, em fevereiro de 1874, com sede em Ouro Preto. No dia 4 de fevereiro, ele foi instalado. No dia 10 de fevereiro, entrou o primeiro habeas corpus. E foi um sucesso. Em 1897, a nova capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, era inaugurada. O Palácio da Justiça Rodrigues Campos faz parte do conjunto de edifícios projetados para a urbanização da cidade. Buscava-se uma ruptura definitiva com a tradição colonial. O palácio foi inaugurado em 1912, abrigando inicialmente a primeira instância da comarca de Belo Horizonte e a segunda instância do judiciário. Atualmente se reúnem aqui a Corte Superior, diversas câmaras cíveis e criminais, alguns setores administrativos e principalmente o Museu da Memória do Judiciário Mineiro, onde é possível encontrar um rico acervo da história da Justiça de Minas. Aqui é possível relembrar a importância da criação da justiça na formação da sociedade mineira. A principal contribuição, a maior de todas, é o acesso à justiça de segunda instância com maior facilidade, dentro dos limites da época. Além disso, o que aconteceu? Criou-se uma vontade de se estudar direito. Há 120 anos atrás, criou-se a Faculdade de Direito em Ouro Preto. Há 120 anos atrás. Depois da criação do tribunal. Atualmente, Minas Gerais conta com 296 comarcas.